Olá, Daniel. Bom dia, Jorge. Está tudo bem? Sejas bem-vindo a CET. Olha, obrigado. Daniel, curiosamente, eu sei que tu nos segues nas nossas redes sociais e nós criamos uma caixa de texto a perguntar aos nossos seguidores quem é que eles gostariam de ver a ser entrevistados por nós, neste caso. E uma das pessoas que foi mencionada várias vezes, por sinal, na Farda que Fala, foste tu. Bem? Não estavas à espera, nem nós. Não estava à espera. E as pessoas têm muita curiosidade em saber quem é o Daniel. Sei que és uma pessoa com alguma referência a nível dos bombeiros, ou seja, talvez possamos dizer que és uma inspiração para alguns bombeiros. E quem é o Daniel? Bem, começando assim começa a complicar. Começando por quem me fez que hoje estivesse aqui, se eu soubesse o nome deles. Não, obrigado certamente a quem me quis que hoje tivesses-me a entrevistar e certamente deve dizer alguma coisa, aquilo que é a minha inspiração e aquilo que é a minha ideologia para com os bombeiros portugueses. Por isso, obrigado, resta-me dizer obrigado e espero estar à altura daquilo que eles pretendem ouvir de mim, certamente. Naquilo que é o Daniel, o Daniel é uma pessoa assim um bocado complexa às vezes. Uma pessoa que se divide entre dois mundos, o mundo dos bombeiros, que como eu costumo dizer, o mundo dos bombeiros é um mundo à parte, completamente. É um mundo complexo, é um mundo que nos faz crescer, tem coisas boas, mas coisas menos boas também. É preciso saber conjugar estes dois fatores, estas duas combinações. O Daniel é uma pessoa que gosta de estar disponível, gosta de acompanhar, é uma pessoa que pela sua formação de base, pelo seu crescimento, sempre foi uma pessoa disponível a ajudar, a poder estar ao lado dos problemas daqueles que são os nossos. E quando eu digo nossos, é a família, e isso para mim é o pilar fundamental. Eu valorizo imenso a família. A família para mim é o pilar principal de nós vivermos, para nós vivermos. E os amigos, como é óbvio, fazem parte da família, não é? A família é aquela que nós não escolhemos, é aquela que nos aparece e temos que nos adaptar. Muitas das vezes a palavra família tem um peso bastante grande. Como é que te identificas nisto? Como é que tu resolves a tua personalidade? O que é que traz aos bombeiros para tanta emotividade ao Daniel, na Farda que Fala? O que me traz aos bombeiros, certamente, é assim, eu desde miúdo que tinha a pretensão em ser sacerdote. Isso foi um percurso de algum tempo e que depois também acompanhei os bombeiros, logo de início de jovem, com 14 anos, porque o meu avô era uma pessoa presente nos bombeiros de Santo Tirso e que desde miúdo às vezes fugia para lá de casa, não sabiam, eu estava lá nos bombeiros e fui vendo nos bombeiros também uma forma de ajudar, porque sinto em mim a obrigação de ajudar, de estar ao lado de quem precisa. E isso já vinha do seminário, esta minha sensibilidade para esta matéria. Os bombeiros foi, se calhar, um escape em que vi nos bombeiros a mesma forma de poder ajudar, a mesma forma de estar ao lado de quem precisa. E de facto, recorda-me desde de jovem, ao fim de semana, de ir para o seminário e à semana acompanhava os bombeiros dia e noite, vivia aquilo desde jovem. Este espírito, por isso é que hoje é difícil vermos muito isto. Acho que há 20 anos atrás vivia-se de forma diferente o mundo dos bombeiros. O estar nos bombeiros, até os nossos próprios chefes antigos incutiam-nos em nós uma coragem, era um exemplo de abnegação, de alguém que estava nos bombeiros e que não estava à espera de nada.
E isso para nós era uma vivência que nos motivava e que nos arrepiava quando sentíamos o toque da sirene. Isso eram valores que nos eram transmitidos e era um juramento real, um juramento claro, que hoje não se sente. Acho que hoje vem-se perdendo constantemente estes valores. Mas achas que esses valores têm perdido pelas pessoas que são formatadas e educadas de forma diferente a nível pessoal? Ou seja, incutida pelos pais? Ou achas que é mesmo o próprio mundo dos bombeiros que está a renovar-se, a reconstruir-se de uma forma diferente? Porque, enquanto eu sei, um bocadinho do mundo dos bombeiros, antigamente tocava-se a sirene, os homens vinham todos e iam todos e alguns ainda ficavam em terra. Verdade. Hoje toca-se a sirene, parece meia dúzia de pessoas, não é? É um bocadinho a realidade das causas. Não fica ninguém por socorrer, não fica nenhum incêndio por apagar, é um facto, mas o espírito de camaradagem e de abdicar daquilo que é teu para ir ajudar o próximo tem vindo a mudar um bocadinho. Bem, sim, é verdade. Mas, acima de tudo, é preciso, cada vez mais, hoje, estamos perante um cenário diferente sobre aquilo que é a conjectura dos bombeiros. Temos cada vez mais os nossos bombeiros mais formados, quer académico, quer em termos de formação dos bombeiros, da sua progressão, ao exercício da sua função, mas acima de tudo é preciso escutar os bombeiros. É preciso escutar, é preciso perceber, é preciso ouvir os nossos bombeiros. E ouvir os nossos bombeiros não é ceder aos caprichos dos nossos bombeiros. É preciso que se saiba separar isso. Ouvir os nossos bombeiros é estar ao lado deles nos momentos difíceis, daquilo que eles precisam. É escutá-los. Não é fácil quando existe muita gente numa casa. É preciso então saber congregar as personalidades de cada um e, acima de tudo, por vezes, fazermos ver que muitas vezes não estão bem. Ou que aquilo que pensamos não é que tenhamos razão. Eu sou comandante e, por vezes, posso pensar num determinado assunto e posso estar errado. E por isso tenho que ouvir os meus pares, os meus elementos de comando. Em quem confias, não é? Em quem confio. Não é? E junto deles tenho que perceber, e isso é o diálogo, é este o princípio da lealdade e do suporte daquilo que é o sucesso de um comando. E uma cabeça pensam sempre a duas ou três, ou para três pensam sempre melhor do que uma, sem dúvida. E por isso o foco hoje é que precisamos escutar os nossos bombeiros, mas não confundindo, e friso novamente, não confundindo uma coisa com a escutação e uma coisa que é colocar ou permita uma expressão, não podemos estar nos lugares de comando ou em qualquer outro lugar e prestar vassalagem ou cedermos, porque senão o nosso lugar está em causa. Não. Nós temos de ser convictos, nós temos projetos, nós temos uma linha e é essa a linha que devemos de seguir, uma linha que assente numa lealdade, em transparência e frontalidade, acima de tudo, em que haja igualdade para com os bombeiros, que não haja comandante é o comandante de todos os bombeiros, é aquele que tem que ser isento, é que sabemos que somos humanos, eu sou humano. Durante o meu percurso de liderança à frente dos bombeiros, hoje num outro corpo de bombeiros, mas sei perfeitamente que sou humano, sei perfeitamente que erro e sei perfeitamente que durante este período reconheci muitas das vezes que errei, mas que acima de tudo soube reconhecer e soube pedir desculpa. Várias vezes pedi desculpa a bombeiros. Isso não me sentia menos comandante. Pegando um bocadinho nisso, tens algum pedido de desculpa por não tiveste a oportunidade de dizer? Bem, essa é uma situação, é óbvio que sim. Como disseste, e bem, os bombeiros têm coisas boas e coisas menos boas. Ao fim de
eu hoje, se calhar, sinto o sentimento de muitos e muitos bombeiros que sentem que deram uma vida a uma instituição durante 40 anos, 50, 30, e depois resume-se em nenhum obrigado. A única coisa que eu tenho que pedir desculpa, e não é desculpa, mas eles sabem, eles compreendem. Foi um dos meus bombeiros que estava sob o meu comandamento, num comando anterior. Sim, a eles eu devo-lhes um grande pedido de desculpa. Não porque tenha consciência pesada, porque se calhar achei que já não estava para poder continuar com eles, porque não podia. Poderia pôr em causa, certamente, aquilo que era o bem-estar deles. Mas, acima de tudo, compreendem e conhecem quem é bombeiro, porque usar a farda usa muita gente. Há um bocado falaste-me de um assunto que eu, conhecendo um bocadinho o Daniel e também conhecendo um bocadinho o comandante Daniel, sempre foi um assunto que me deixou um bocado curioso, que é, tu começaste no seminário de jovem, com o objetivo de ser sacerdote, não é? Estudando teologia e essas disciplinas vocacionadas para a área, e vieste terminar não, porque ainda tens um longo caminho pela frente, mas embarcaste para a área profissional nos bombeiros. E olhando para este cenário, aonde é que enquadra a parte de sacerdote, da religião, digamos assim, independentemente da religião, na parte dos bombeiros? Eu sei que os bombeiros têm que ter alguma fé, porque às vezes as situações assim o exigem, mas ou seja, ias com o teu avô aos bombeiros e embarcaste pelos bombeiros e não continuaste no seminário? Sim, é verdade. Hoje os meus avós já partiram, como é óbvio, e são a grande riqueza que me puderam ter deixado, que foi um conjunto de valores e princípios. A eles devo-lhes muito aquilo que sou hoje. A questão dos bombeiros. Eu acho que foi um escape, como tinha dito. A uma determinada altura entendi que o caminho, por óbvias razões que são sempre delicadas, sensíveis e que não irei preferir aqui, porque é um assunto que ainda hoje me mexe comigo. E então foi a forma que fui-me apaixonando pelos bombeiros. Fui vendo nos bombeiros que eu poderia ajudar, porque sabemos perfeitamente que o bombeiro é aquela pessoa que é vista no seio da comunidade, alguém que nos está ao nosso lado quando precisamos. Temos essa sensação, temos essa sensação de gratidão por parte da comunidade, quando vemos que a comunidade sente em nós uma confiança, inspiração. E comecei a ver nos bombeiros que era um momento de refúgio. Foi um momento do meu refúgio. E ambos ajudam, não é? E então ambos interligaste aqui um bocadinho as faces. Sim. Eu sou um homem de fé. Eu sou um homem de fé. Por isso, não sei o dia da manhã, como é óbvio, nunca sabemos. Mas, se calhar, por ser o homem de fé que sou hoje, se calhar torna-me o comandante que venho construir durante este período. E admirado, por sinal. Não sou comandante porque me puseram aos galões. Acho que isso é coisa, se calhar, não dizia mais fácil, mas não podemos nos sentir, quando nos colocam aos galões, que somos comandantes. Não, somos, de facto, somos os comandantes. Mas temos um grande percurso a fazer, como fazemos no nosso percurso de carreira de bombeiro. Quando somos bombeiros de terceira, segunda, primeira, subchefe, vamos aprender a estar em cada patamar, com responsabilidades diferentes. Da minha função como comandante, anteriormente fui adjunto também, e fui caminhando, fui fazendo um percurso de comandante.
E pegando nesta parte para perceber que foi um refúgio, e volto a dizer, para mim foi um refúgio, que fique claro, eu sou uma pessoa de fé, mas é um assunto que eu pretendo não abordar, porque ainda hoje mexe comigo, pela pessoa que sou, e por isso estou nos bombeiros. Sim, a nossa curiosidade, ou neste caso a minha curiosidade era, e se calhar de quem nos vai ouvir, é perceber um bocadinho aqui a ligação que tu tens de uma parte que é a parte da religião com a parte dos bombeiros, e acabaste por responder que é a parte de ajudar. Ambas as duas se coligam na parte de ajudar, uma de uma maneira, outra de outra, e neste caso os bombeiros acabam por completar ou complementar, digamos, aquilo que tu inicialmente querias. Só ainda não percebemos qual era o teu sonho de pequenino. Sim, esse era o meu sonho pequenino, ter sido padre. Ok. A vida assim entendeu que eu não deveria ser, ou até à data não deveria ter sido, e vi nos bombeiros a forma de poder fazer o bem, como faz um padre que está junto às suas comunidades. É muito semelhante, óbvio, completamente de funções diferentes, mas é um acompanhamento, é alguém que guia. Tu começaste nos bombeiros com 14 anos. Com 14 anos? 14 anos. Fizeste a escola de... Fiz escola, recruta, bombeiro de terceira. Aliás, tenho uma expressão que me acompanha durante esta vida. Aliás, já numa entrevista também preferi essas palavras. E o antigo segundo comandante, Pedro de Honra de Santo Tirso, que quando me fui inscrever e passado algum tempo em conversa, dizia assim: este vai dar bombeiro. E deu. E deu. Palavras que marcaram? Palavras que marcaram, sim. Palavras que marcaram. E... que marcam e que ficam para a vida. Por mais atropelos, por mais pedras muitas vezes no caminho, mas são palavras que ficam. São palavras que ficam, sem dúvida. Sem dúvida. E ela é uma pessoa que te marcou bastante no caminho. Até porque tu tiveste o teu progresso, bombeiro de terceira, bombeiro de segunda e chegaste a bombeiro de primeira, e depois iniciaste os postos, ou neste caso, o cargo de elemento de comando. Sim, eu fui elemento de comando, tinha acho só 26 anos, ou 27. Era bombeiro de segunda, quando fui elemento de comando. Óbvio, existiu um percurso até lá. E eu sempre fui uma pessoa que gosto de trabalhar quando me foco num projeto, gosto de levar o projeto. E quando iniciei a vida dos bombeiros, defini mesmo honrar a farda que visto hoje, até hoje. E honrar a farda que visto é percebermos as responsabilidades que temos para com a nossa comunidade. É percebermos, enquanto bombeiro, as responsabilidades que temos. Como eu dizia há pouco, não basta querer mexer. Não basta querer mexer. É preciso trabalhar para ser. E ser bombeiro foi preciso aplicar-me. Eu dediquei 20 anos da minha vida a uma instituição em que hoje devo-lhe muito. Porque sou a pessoa que sou hoje, as bases, quem me lançou, por isso eu devo uma grande gratidão a esta instituição. É impossível que não deva. Esse segundo comandante de honra, com a sua forma de liderança, aos tempos dele, o comandante que fui adjunto dele ainda, foi o meu comandante. Foi um privilégio para ti? Foi. Acima de tudo, foi um privilégio. De duas pessoas que, durante o meu percurso de jovem, que acreditaram. O comandante Souto dizia numa entrevista, quando fui comandante dele, já em pequenino via capacidades de liderança. Como é que uma pessoa... Ao ouvir isso,
ao escutar isso, é tão bom. É das coisas boas que os bombeiros têm. É tão bom. É tão puro. É puro. É ser tão puro que leva-nos a ter um sentimento de nunca esquecer estas pessoas. Nunca esquecer. E cometemos tantos erros quando esquecemos um passado. Sim, Quando queremos esquecer as nossas origens. construir um presente e um futuro sem agarrarmos a um passado. O passado pode ter coisas menos boas. É verdade. As pessoas que lideraram poderão ter coisas menos boas. É verdade. Eu que sou hoje, que estou a liderar, também não tenho coisas, se calhar, tudo bem. Há coisas menos boas. Mas aquelas pessoas são importantes na vida de uma instituição. Como aqui, hoje, em Sede. O Daniel é um jovem, um homem, um filho, um neto, que é bastante empreendedor, bastante inovador, que não se agarra, ou melhor, não é uma questão de agarrar, mas tem os bombeiros como se calhar a sua primeira prioridade, mas tem vários projetos. Estás na Federação da Liga Nacional dos Bombeiros Portugueses. Federação de Bombeiros do Distrito do Porto. Exatamente. Igual na Federação. Já tiveste outros projetos relacionados, se calhar mais numa parte política, mas também tens os teus negócios, oriundos alguns familiares e outros construídos por ti. Sim. Como é que o Daniel gera isto tudo? Bem, começando por a parte daquilo que é a Federação de Bombeiros do Distrito do Porto, foi um desafio lançado. Era eu o comandante a sentir-se, pelo comandante de Paredes, comandante Moraes. Homem grande inspirador, homem que muito gosto de conversar com ele. Muito gosto. Foi o homem que lançou um desafio. Acreditou, permita-me a expressão, um jovem, um puto, em que lançou para o projeto dele e acreditou que poderia acrescentar algo e podia ajudar. É alguém emotivo na tua carreira? Sim, sim. Uma inspiração. Sim. A questão do Daniel fora deste meio. Bem, o Daniel fora deste meio, gosto de, nos meus tempos livres que posso, poder ajudar outras associações que eu faço, mediante aquilo que é óbvio que eu posso, e isso é a minha maior gratidão, ao sábado à tarde, por exemplo. Mas não gosto dos holofotes, por isso gosto de passar ao lado. Não me sinto, eu gosto de ajudar, gosto de sentir o sentimento de ajuda, o sentimento de que eu estou com aquele dever que certamente me fez, se calhar, ser a pessoa que sou hoje, o ser humano que sou hoje na Terra, e que, se calhar, cada um com a fé que tem, cada um valoriza a religião, se valoriza a sua devoção. Eu, como disse, sou uma pessoa de fé e é isso que me faz viver, é isso todos os dias que me faz viver, é ajudar. E sim, ajudo, tenho a ajudar a minha mãe naquilo que posso, ela sabe, divido entre Lisboa e Porto por causa disso. Tenho o meu próprio negócio também, que rouba algum tempo meu, não muito, mas que acima de tudo é uma equipa de pessoas que trabalham ao meu lado. Mas é fácil gerir isto? É fácil. É fácil quando essas pessoas que nos rodeiam veem-nos às vezes como um porto seguro, alguém que os inspira. Eu fico orgulhoso quando posso ajudar alguém e não sei o que é a minha vida pessoal, naquele meio mais profissional, agora mais, porque até há algum tempo estava mais focado na Corporação de Bombeiros que eu comandava, de sentir-se. Hoje estou mais libertado e certamente hoje estou a dar mais de mim a essas pessoas. Sim, porque em Santo-Tirso eras funcionário, aqui não. Sim, aqui não estou a tempo inteiro. A tempo inteiro, como estavas em Santo-Tirso, ou seja... Não me é permitido, possível, poder cá estar. O que te permitiu agarrar esses tais projetos. O que me permitiu, sim, agarrar e acima de tudo, dar uma nova dinâmica àquilo que é a minha vida.
E sim, e sinto isso. Confesso que em meio Foi ano positivo? foi positivo. Acima de tudo, ser positivo foi, para mim, Sim, para ti. acima de tudo, ser positivo. A questão de ser positivo não só para mim, mas para as pessoas que me rodeiam, acima de tudo. Voltaram a conhecer o Daniel. Não, Algumas já nem te eu conheciam. acho que eles nunca conheceram. Ok, estou a Eu acho conhecer que agora. nunca conheceram. Aliás, confesso, a minha mãe nunca não estava à espera que eu pudesse vir novamente comandar um corpo de bombeiros. Foi um sentimento, sim, que lá ficou. Mas eu, enquanto representante também na Federação, decidi optar e ponderar em vir ajudar esta instituição, em poder ajudar a reorganizar esta instituição. Como é que surge este convite? Eu sou uma pessoa que gosta de planear a minha vida. Óbvio que sabemos que devemos planear, mas nem sempre vai correr como planeamos, porque a vida só alguém é que sabe como é que ela vai correr. Não era este o momento, óbvio que não era. Ainda faltava algum tempo. Mas sim, foi o momento que entendi tomar uma posição, abraçar melhor um outro projeto que estou a explorar há coisa de uns mesitos. Projeto esse que com quem me acompanha, que é a Micaela, que confesso que é uma grande mulher. Eu reconheço, não é fácil. Não é fácil a vida que nós temos hoje. 300 km de distância. Não é fácil. Vamos procurando estar o máximo de tempo que conseguimos, mas Nem sempre é fácil. nem sempre é fácil. Mas a vida, nada é por acaso, se as coisas são como são, é porque têm de ser assim. À minha mãe, como é óbvio, hoje é o dia que eu sempre vivo para a família e a minha mãe é uma pessoa que é uma guerreira. E senti que ela, quando saí dos bombeiros de Santice, viu a esperança de eu ter ao lado dela. Passado uma semana, disse-lhe que não ia ser possível acontecer isso, que não ia ser possível. Hoje é o dia que as coisas ainda estão um pouco quentes, mas acredito que vai perceber a razão. Vai perceber que isto faz-me falta. Tu respiras isto? Eu respiro, sim, eu respiro bombeiros. Não sei o dia da manhã, mas sei que vou ser bombeiro novamente na manobra. Ou seja, vais regressar ao teu posto. Sim. Mas defendes que para mandar é preciso saber fazer, então? Óbvio, nós não podemos comandar quando não sabemos executar. Podemos comandar, Sim. mas Teoria, certamente o comandamento não é o mesmo. Como é que surge este projeto na tua vida? Bem, este projeto foi numa determinada altura, quando foi público a minha saída de Santirce. Quando saí de Santirce, eu estava para ir para um corpo de bombeiros em Lisboa, Camarate, e exercer a minha função de bombeiro. Era isso que eu queria. Aliás, eu sou amigo do Luís, comandante dos bombeiros de Camarate, e foi com ele que conversei antes de tomar a minha decisão. Disse, eu vou para casa, mas quero continuar a ser bombeiro. E a tua mãe toda contente? Toda contente. E assim foi. Abriu-me, esteve lá para mim de braços abertos, o comandante Luís. A casa é tua, vem quando quiseres. Quando foi público, surgiu esta oportunidade. Surgiu a oportunidade, um outro corpo de bombeiros. Fui percebendo, ambos. Vim visitar este corpo de bombeiros
E acima de tudo, quando vieram ter comigo, fui claro. Venho para ajudar a instituição. Venho para poder acrescentar algo junto daquilo que é o meu conhecimento, com um propósito. Fui estudar, fui perceber que os bombeiros daqui a 2 anos fazem 100 anos. 100 anos na vida de uma associação é muito importante. 100 anos na vida da associação é uma grande responsabilidade para quem está à frente do Corpo de Bombeiros, quer como comando, quer como direção, quer como bombeiros. É sentir a responsabilidade de reconhecer 100 anos de trabalho de quem passou nesta instituição. E é esse o meu propósito, é organizar, é dar dignidade, é celebrar os 100 anos com dignidade e, acima de tudo, com respeito por quem passou por esta instituição. Sim, e esta instituição até é uma instituição que teve um episódio um bocadinho desolador, não é? Porque não bem há muito tempo o ex-comandante desta associação teve uma fatalidade num incêndio florestal que nos marcou a todos. Não é? Sim, verdade. E ele também merece isso. Acho sim, que também é uma boa homenagem que se pode fazer. Acima de tudo, é uma boa homenagem e, acima de tudo, é estes homens e mulheres desta instituição que têm um espírito grandioso de voluntariado. Enche-me o coração e conhecendo os bombeiros ao meu jeito, até porque vou conversando com eles, vou percebendo que, acima de tudo, faço-lhes perceber que, para além do comandante, está aqui um amigo que está ao lado nos momentos menos maus, e perceberem que este contacto com o comandante não precisa de ser um contacto que rompe a hierarquia da chefia intermédia. Sim, é algo que te caracteriza. Cada coisa a seu... Eu não discuto com os bombeiros assuntos que tenham que ser tratados com os seus superiores diretos. Eles isso sabem que não é possível comigo. Agora, comigo, sim, é possível. Uma conversa, um diálogo, como estamos aqui os dois. Respeitas muito a hierarquia nos bombeiros? Sim. Respeito porque é o pilar principal do sucesso, da organização de uma casa. Não há um corpo de bombeiros que tenha sucesso que não haja disciplina. A disciplina é a base, quer numa organização estrutural, quer numa organização conjuntural. E os pilares da disciplina tática, a forma de saber estar no Corpo de Bombeiros, a conhecimento, ser conhecedor da hierarquia e fazer-se cumprir. E quando se faz cumprir, não é porque eu sou comandante e mereço mais respeito como um bombeiro, terceira, um cadete. Não, o respeito é mútuo. O respeito que eles têm por mim é o respeito que eu, enquanto comandante, tenho que ter pelos bombeiros. Eu não posso exigir respeito aos meus homens quando eu não o respeito. Para mim, eles têm que ser aquilo que eu sou para eles. Não é aquilo que eu quero que eles sejam, mas sim aquilo que eu sou para eles. E pegando um bocadinho nisso o que tu és para eles e de tudo aquilo que já referiste ao longo desta nossa conversa, há uma pessoa que foi muito importante na tua vida? Sei que a tua avó foi alguém que te marcou. São esses valores que ela incutiu em ti? É verdade. Sim, a minha avó é uma grande mulher. Bem, a minha avó, depois de ter partido, mexeu muito comigo. E é aí que a gente há momentos que precisa de alguém ao lado, quando estamos em baixo. E desde que a minha avó faleceu, há 2 anos, eu avalei bastante. Se calhar foi fruto de algumas decisões que tomei depois. A minha avó era uma mulher de garra,
uma mulher que os meus avós foram negociadores de gado, eram lavradores. Passaram-me valores que eu digo que hoje fazem tanta falta. O princípio da ajuda. E quando se diz isto, diz que quando ele recorda-me que era miúdo, os meus avós dizerem aos filhos: amanhã vamos ajudar o senhor Joaquim da loja a vindimar. Este princípio de ajuda. Mas porquê que vamos? Hoje coloca-se isto. Mas porquê? Porquê que vamos? Não se questionava isso. É o princípio de ajuda. Ia-se. Porque amanhã aquela família vem-nos ajudar a fazer uma outra coisa qualquer. Ou a apanhar batatas. Uma outra coisa qualquer. Podemos olhar para isto tão insignificante, mas não é. Não é. Eram valores praticados no seio das famílias. A educação. Isso fazia parte da educação. E hoje não existe. Desculpa interromper. E hoje vai-se perdendo. E o Daniel Carneiro foi buscar estes valores, incuti-los nos bombeiros e na sua vida profissional à sua avó, ou o avô também, mas eu sei que a tua avó teve um peso muito importante na tua vida e identificas-te e achas que as pessoas que te admiram, porque nós somos todos, uns gostam, outros não gostam, Deus queira, Deus não agradou a toda a gente. Nunca agradou. São estes valores que te diferenciam e para as pessoas que te admiram, que realçam em ti? Sim, eu acredito. Mas acima de tudo é poder passar estes valores. É isso que eu tento fazer. É poder passar nesta juventude dos bombeiros, poder passar estes valores, poder conversar, sentar, perceber que nem sempre mudamos o mundo. Foi assim que me fizeram. Despir um bocadinho a farda e ser a pessoa humana que tu és e que te simboliza. Dás-te por ti a perguntar se a tua avó estaria orgulhosa? Sim, a minha avó estaria orgulhosa. Eu sei, os meus avós, aquilo que queriam. Sempre sonharam que eu chegasse a ser padre. Sim, é verdade. Mas sim, a minha Chegaste avó... a comandante? A minha avó... Também toda a gente te ouve. Acima de tudo, cheguei a bombeiro. Sim, comandante foi por aí. Bombeiro. Foi pelo resto, por uma continuidade. Sim, a minha avó sentava-se ontem, quando esta entrevista, sabia o que é que ia acontecer, não é? O que é que iria vir daqui. Lembra-te de mandar o guião? Não me mandou. Mas fui, no fim do jantar, sentar-me num dos sítios mais marcantes da minha infância. Espera aí, acho que sei. Junto ao Museu dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso. Junto ao quartel antigo, ao quartel-sede. Fui lá, sentava-me e onde a minha avó se sentava muitas vezes. A olhar em frente para ver se eu estava nos bombeiros. Sempre a ver. A entrar para aquela porta, pelo portão dentro, o corredor para lá fora. E ter ao Eduardo, que foi meu adjunto em Santo Tirso, uma grande pessoa também, um bombeiro, que deu muito também. Está cá o Filipe. Está para fora. Então ela ia descansada, subia à rua, vivia em cima. E acima de tudo pegar aqui numa questão, que é, hoje eu tenho um segundo comandante e 2 adjuntos aqui no Corpo de Bombeiros de Sete, que são, permita-me a expressão, são máquinas. Mas o segundo comandante vem da minha infância, daquele lugar onde ontem eu me sentei a recordar a infância que nós vivíamos lá, a subir ao Conde, à estátua que lá está, e o segundo comandante, eu vou trepar às árvores. Esta vivência é tudo aquilo que hoje nós somos, que nos fez crescer, tornou-nos os homens que somos hoje,
O segundo comandante é alguém que eu confio imenso, também fez parte da minha infância, cresceu comigo, por isso está no lugar que está. Qual foi, das inúmeras, que eu sei que foram bastantes, as ocorrências que tu tiveste ao longo de 21 anos de carreira como bombeiro? Bastante. Profissional e voluntário. Bastante. Qual foi a ocorrência que tu, olhando assim um bocadinho, fazendo uma retrospecção para trás, que destacas, que te marcou? Que foi uma ocorrência dura, uma ocorrência que tenha te trazido uma experiência que nunca tenhas tido? Bem, já houveram algumas. Tive uma das experiências mais marcantes, já lá vão muitos anos, foi uma paragem numa criança. Que não havia o apoio diferenciado que existe hoje, tanto disponível. E ainda a urgência de Santo Tirso era uma grande urgência em Santo Tirso. Chegou ao hospital, reverteu. Foi um trabalho árduo. Hoje, não sei, passado algum tempo, foi feito, organizado pelo chefe Elder, um evento também para a angariação de fundos para essa criança. Mais tarde, a criança estava numa cadeira de rodas, como é óbvio, ficou com sequelas. Mas essa paragem foi oriunda de algum acidente? Não. Terá Foi sido originado, súbito. não me recordo qualquer coisa de uma brincadeira. Okay. Sim, não me recordo agora qual certo que era. Mas sim, foi um momento marcante que hoje ainda me acompanha hoje isso. E foi um acidente, um dia de manhã, da Pedra do Couto, em que uma jovem perdeu a vida. Quando lá chegamos, um cenário caótico mesmo. Mais recente? Sim, se calhar uns 8 anos, 7 anos. Alguma coisa que, sem ser muito invasivo, te caracterizou naquele cenário? A mim tocou-me quando vi o cenário. Uma jovem, tinha perdido a vida naquele lugar. A única coisa que se tirou daquilo foi: não vale tudo na vida. Em tão pouco tempo tudo se perde. Boa reflexão, sem dúvida. Não vale tudo. E pegando um bocadinho novamente num assunto que é particular, e sei que estás de alma e coração nos bombeiros de Sete. Sim, estou, e que fique bem claro, estou de alma e coração, acima de tudo porque eu sou uma pessoa transparente. Tens alguma palavra a dizer a todo, de forma geral, àquilo que foi 20 anos e que continua a ser teu? É óbvio que até agora eu tinha uma casa, agora tenho duas. Sete ficará tão bem no coração. Será um corpo de bombeiros que ficará para mim, para o resto da minha vida também. Independentemente esteja no exercício de comandante no futuro ou não. Okay? Será um corpo de bombeiros que também ficará. É uma das minhas casas também, a partir de agora. Santo Tirso é a minha casa-mãe. É o teu primeiro amor? É o meu primeiro amor. Epá, Santo Tirso falar em Santo Tirso é complicado. É amor, mas acima de tudo é um conjunto de valores que me passaram, que fizeram-me homens, fizeram-me a mim homem. A vivência de cada bombeiro, eu conheço cada um deles. Por isso é que digo que isto há coisas boas e coisas menos boas. Lembro-me, como ainda fosse hoje, quando fui adjunto de comando. Como jovem, 27 anos, com chefes de 50 e 60. Como fazer isto? Lembro-me como fosse hoje. Colocar a minha cabeça em cima da secretária e dizer-me aonde é que eu me meti. Lembro-me como fosse hoje.
Mas vingaste e fizeste um feito. Sim, Reconhecido por muitos, que eu sei que disse. tenho que fazer algo. Conhecido. Tenho que fazer algo. E então fiz. E o algo que fiz foi pegar naqueles chefes e dizer-lhes, olhos nos olhos, eu sou aquilo e serei aquilo que vocês me tornaram. Um homem disciplinado, rigoroso, porque foram vocês que fizeram de mim essa pessoa. Para mim, estar nos bombeiros sempre foi a base da união, da congregação de um corpo de bombeiros. E sentir-se ensinou-me a ser isso. Pela conjectura que o corpo de bombeiros tinha. Ensinou-me a dizer que somos só um. Por isso é que sentir-se foi... Hoje, sentir-se liga-se a sete. Todo o trabalho que está a ser feito aqui é um trabalho de aprendizagem que vem da minha bagagem, de o homem que me tornei no corpo de bombeiros sentir-se. E hoje a vida é assim, junta-se dois corpos de bombeiros com sinergias de duas casas em que conseguimos ajudar uns aos outros. E eu sou bombeiro, acima de tudo. E por trás desse homem existe um homem com sonhos, com uma família e com alguns medos. O que te motiva a vestir a farda ainda? Bem, eu já ponderei em deixar de vestir. Já ponderei. Confesso que já ponderei. Ainda o que me motiva é os bombeiros. O que ainda me motiva é a massa humana. É ainda ver... e massa humana, muitas das vezes, não só aqueles que estão na atividade, mas eu tenho uma particularidade, que é... Eu sempre gostei de me rodear das pessoas de mais de idade. Era lá que estava a sabedoria. E para mim, os bombeiros do quadro de honra, os bombeiros que passaram numa instituição, para mim são valiosos. E é essa gente ainda que ainda me faz estar cá. Algum sonho ainda por realizar? Bem, não sei se haverá. Há sonhos. Não sei se por vezes, os sonhos muitas vezes não chegam. Não sei por vezes se as condições do momento são as mais indicadas para esse sonho. Mas sim, existe um sonho ainda muito próximo para se realizar. O que é que dirias para quem nos ouve, para quem não está no mundo dos bombeiros, para ingressar neste mundo? Bem, sim, esse é um dos papéis que eu tenho defendido. Os bombeiros é uma escola de cidadania, é uma escola de aprendizagem, é uma escola que permite os bombeiros, os jovens, serem muitas das vezes alguém. E é verdade. Sabemos perfeitamente que muitos jovens de famílias destruturadas vêm para o seio dos bombeiros e depois dão grandes seres humanos, dão grandes profissionais, têm uma carreira de sucesso. E isso vem dos bombeiros. E nos bombeiros há de facto valores. Existem valores. E eu confesso-vos agora temos que estar entregues nos bombeiros. Por isso, aconselho aos jovens a vir para os bombeiros, porque os bombeiros são de facto um caminho para a vida, um caminho de aprendizagem e um caminho certamente de grandes valores. O que diz o coração de um bombeiro? Bem, o coração do bombeiro, eu acho que é alguém... Tem que ser alguém que tem algo diferente. Tem que ser alguém especial. Não é um ser humano normal. Não pode ser. Não pode ser garantidamente um ser humano normal. Partilho um bocadinho Não é. disso. Daniel, tenho muito orgulho. Foi um gosto. Tenho orgulho no teu percurso. Foi um gosto entrevistar-te. E resta-me um grande obrigado. Incêndio florestal. Incêndio florestal. Incêndio florestal. Incêndio florestal. Saída Aguiar de Souza.
Tchau.